Eu vejo isso como muito arriscado, especialmente no momento que a gente vive, que a gente ainda está trabalhando para melhorar o dado e para melhorar os nossos algoritmos de tomada de decisão. Hoje os algoritmos nos ajudam no suporte à decisão. Então, a gente dá um guia, um norte, assim, olha, vamos para aquele lado que parece ser o lado mais provável. Eu acho que a gente tem que usar a tecnologia dessa maneira, para ajudar na decisão do médico, para ajudar na decisão do profissional. Eu acho que a gente vai levar um tempo ainda para que isso seja utilizado sozinho, então sem a ajuda do humano, sem a ajuda do profissional. Não sei se isso ainda vai acontecer em um dia, porque existe ainda um dilema ético, né? E se o computador errar, quem que é o culpado? Se o algoritmo tiver errado, a gente vai processar um computador? A gente vai punir um computador? Então você sempre vai ter que ter alguém por trás analisando, vendo os riscos, vendo como foi discutido aqui, quão acurado aquilo é e quão preciso aquelas respostas vão acontecer ao longo do tempo, né? Porque a gente pode perder a precisão. Então, se você tiver 10 casos diferentes, você vai ter 2 ou 3 respostas diferentes. Então, a gente vai ter que ter alguém ali olhando e aquele feeling do ser humano que a gente consegue analisar aquele dado e ter certeza que a gente está indo no caminho certo. E tem, por exemplo, o Jeremy Howard, ele é um dos maiores cientistas de dados, ex-CEO do Kaggle, e ele é formado em filosofia. É interessante, a partir dele eu comecei a ver, tem uma linha de pesquisa toda nessa parte mais de humanas, voltada também para bias, vieses, os problemas que tudo isso traz. A gente tem visto algumas prisões, como que o algoritmo julgou que aquela pessoa deveria ser presa ou não. Então, ou mesmo um caso de empregatício. Empregatício, a palavra existe? Existe. Se não existir, a gente A criou. gente inventa. Neologismo. Neologismo. Neologismo é a palavra que conserta tudo. Mas a Amazon, ela está demitindo alguns motoristas dela verdade. com inteligência artificial. Você tem um outro aspecto, então não é só a questão da acurácia, mas tem um aspecto humano. O quão humano é você demitir alguém, às vezes com o uso de inteligência, qual o problema do bias, dos vieses, assim, o que está um algoritmo de deep learning? Ele é uma caixa fechada, é difícil você entender, diferente às vezes de um algoritmo tradicional, mas é complicado. As coisas devem ser feitas sempre pensando, como que eu dou melhores insumos para alguém decidir? Na minha opinião, o lado humano, ele sempre é o decisor no final. A gente se ampara com métodos que apoiam essa decisão. Mas é que, por outro lado, também, se a gente for pensar, até o humano também erra, né? Acho que entra num grande dilema. Eu também apoio essa questão de a gente usar como sistemas de suporte à decisão, mas acho que em algumas coisas a quantidade de dados ou a capacidade de processamento é tão superior ao que a gente consegue fazer que não adianta muito. Então, como você tem, por exemplo, talvez pilotos automáticos em aviões, enfim, em foguetes e outras coisas, será que o cara consegue olhar aquele monte de sensores variáveis e fazer um monte de coisas ali em segundos versus um computador, né? Ou mesmo um grande processamento de dados. Você pegar informações de compras de uma Amazon, ou essa decisão, né? Não sei quantas pessoas foram demitidas, acho que era uma coisa de umas 20 mil pessoas nessa reportagem da Amazon. E como é que talvez esse pessoal não tenha chefe, não sei. Então, todo mundo na rua ali, de alguma maneira. Então, acho que tem esse dilema ético e é bem difícil criar um posicionamento em relação a isso. Mas, por outro lado, também tem algoritmos tomando decisões porque não dá pra gente nem suportar tomar aquela decisão, né? Uma matriz de risco, né, no final. Qual que é o pior cenário? Um avião está usando algoritmo para monitorar os parâmetros, mas e a decisão de disparar e abater um avião em voo, né, que invadiu o espaço aéreo? Isso daí é uma linha de cadeia de comando. O pior cenário possível, o melhor cenário possível. Então, acredito que tudo depende da finalidade. Mas ainda assim é um problema, tanto que é uma área de pesquisa no meio acadêmico, né? Tão complexa que é. Até para trazer uma clareza assim para nossa audiência, a gente começou falando de inteligência artificial e a gente até mencionou a questão de conjunto de ifs. E é isso que de fato diferencia um conjunto de ifs de um algoritmo de machine learning, deep learning, porque é quando a gente começa a entender que a gente tem controle até um ponto, né? A gente sabe a motivação daquela escolha até um ponto, porque a gente tá falando de escala. A gente não tá mais falando de tomar decisão se vai mandar embora ou não uma pessoa. A gente tá falando de um número Milhares aí, gigantesco talvez. de pessoas. Mas justamente pensando no fato de que são trade-offs, né? Você começa a ter você tem uma empresa, por exemplo, como a Amazon, que é gigantesca, ou como a Uber, por exemplo, que várias decisões são tomadas em relação aos seus motoristas, já não pode mais ser tomada uma a uma. Não pode, talvez eles não tenham pessoas suficientes para tomar essas decisões. Então, eles vão precisar tomar decisões em escala. E aí pode entrar, né? Pode ser interessante uma inteligência artificial fazer essas análises.